Comportamento diante das tragédias. A gente observou o que aconteceu ao longo da semana depois dessa catástrofe que houve no litoral norte de São Paulo. Muitas pessoas solidárias logo depois das fortes chuvas, das enchentes no litoral. Logo se prontificaram a prestar auxílio, a auxiliar quem estava passando por uma situação muito difícil, mas por outro lado também muita gente cobrando por uma garrafa de água R$ 90. Do outro lado, a falta total de empatia. Um pouco antes a gente viu também catástrofe, terremoto na Turquia, na Síria. Bombeiros brasileiros que foram ajudar, a gente noticiou isso aqui com Mardélio Couto, inclusive bombeiros que voltaram para o Brasil agora, mas pessoas que se prontificaram a auxiliar equipes de resgate em outros lugares do mundo, pessoas que têm muito apurado o senso de empatia e de solidariedade. Por outro lado, outras pessoas não têm. O que modula, o que calibra o nosso senso de ser gente, de ser humano? Nessas horas de dor, a gente vê isso com mais nitidez. Para falar a respeito desse assunto, inspiração aqui no finalzinho do Revista CBN, eu converso com a psicóloga Adriana Drula, ela que é mestre em psicologia positiva pela Universidade da Pensilvânia e fala muito a respeito de compaixão no processo terapêutico que ela costuma trabalhar com seus pacientes. E ela está aqui com a gente. Adriana, boa tarde. Boa tarde, Pétria. O que a gente pode perceber diante de situações como essa, de situações de dor? O que move a empatia dentro da gente? A empatia é algo que a gente possa treinar ou é algo inato? Olha, os dois. A empatia, ela é algo inato. A gente vê que os bebês já sentem empatia, né? No entanto, obviamente que a gente vai desenvolvendo isso ao longo da vida, às vezes para o bem e às vezes a gente vai, como se a gente estivesse bloqueando, né, a nossa capacidade de ser empático. Eu acho que, e coincidentemente, eu estou agora no Litoral Norte, estou aqui desde da tragédia, tem um caso aqui em Maresias, vi tudo de muito perto, e o que a gente percebe assim, na ciência é que um dos pré-requisitos para que o ser humano tenha uma ação de compaixão com o outro, que enxergue o sofrimento do outro, que ajude o outro, é esta pessoa estar minimamente segura ou se sentindo segura, seja porque não aconteceu nada com ela, ou seja porque ela se sente parte de uma comunidade que está abraçando, que está indo junto, então ela se sente segura para apoiar o outro. Muitas vezes, e aqui a gente viu, pessoas que se sentem extremamente ameaçadas, né? Por exemplo, num desastre natural, e aí é aquela coisa da correria do papel higiênico na pandemia, não sei se você lembra disso, né? Aquela coisa, vamos correr comprar água porque vai acabar tudo, então deixa eu garantir a minha, essa sensação, essa coisa de sobrevivência, né? Agora, como é que esse treino ele pode ser feito, Adriana, fora das situações de tragédia, né? Você falou muito bem da pandemia, a gente olhava no começo, assim, todo mundo muito inseguro de garantir o seu, mas certamente em meio a essa multidão de gente preocupada só consigo mesmo, a gente precisa ter as pessoas que têm uma clareza para orientar o coletivo, para até mesmo fazer política, né? São as pessoas que têm que ter uma lucidez, e que bom se fosse a maioria que tivesse lucidez em momentos de crise, né? Como é que a gente pode treinar isso no nosso dia a dia? Olha, a primeira coisa que você falou lindamente, que é o primeiro passo, é a gente se acalmar primeiro, né? Você conseguir cuidar de você. Às vezes até antes de correr e ajudar o outro naquela sensação de urgência, você cuidar do que você está sentindo, você respirar e aí conseguir usar, né, a sua competência neocortical para tomar boas decisões. Porque a gente sabe que até quando a pessoa age por um impulso empático, muitas vezes a gente acaba metendo até os pés pelas mãos, né? Que é aquela história de uma pessoa que não sabe, por exemplo, nadar, pular no mar para salvar a outra, né? A gente sabe que isso não funciona, apesar de ser uma atitude empática. Então, a gente conseguir colocar as coisas em perspectiva, né? A gente precisa se acalmar primeiro, né? Entender o que está acontecendo dentro da gente, pausar, respirar. E aí conseguir conectar os pontos, porque acho que muitas vezes o que acontece também é que as pessoas veem as outras em sofrimento
isso liga o nosso sistema de alarme. Muitas vezes a gente começa a sofrer empaticamente por conta daquele sofrimento, mas ao mesmo tempo se sente impotente, se sente ansioso, não sabe o que fazer, então mas fica naquela atitude meio depressiva de então não vou fazer nada que eu fizer vai adiantar, né? A gente fica um pouco tomado aí pelo excesso de sofrimento, também não consegue dar conta disso para, né? Exato, para agir com sabedoria. Como é que você vê também à medida que a gente está imerso, né, numa sociedade de consumo, do ter, e que está o tempo inteiro, né, influenciando um padrão de comportamento ou uma cultura. Nessas horas também a gente precisa sair um pouco dessa cultura, né? Eu vi uma coisa super bonita, né? Super bonita, mas na verdade, quando você olha com uma clareza, é uma coisa óbvia, né? O pessoal compartilhando o Wi-Fi, porque estava todo mundo sem internet. E aí a pessoa tem a sacada, peraí, eu tenho um monte, eu preciso compartilhar. Isso deveria ser no dia a dia também, né? Sem hipocrisia, mas como exercitar esse olhar fora de uma cultura que também leva você a esse egoísmo, né? Sem dúvida. A gente tá, né, e a gente vê assim, nas mídias sociais, por exemplo, né, esse foco na autopromoção, esse foco no eu, no que eu tenho, no que é meu, e às vezes até nas tentativas de ajuda, muitas pessoas se autopromovendo, estou aqui, né, ajudando, totalmente, mas ainda com aquela necessidade de mostrar o que tem feito, o que está fazendo, enfim, as coisas um pouco se misturam, né? E aí a gente tem que lembrar que duas coisas. Primeiro, a gente tem um cérebro, né, que nos coloca de certa forma, nos deixa, no piloto automático. A gente pode acabar caindo nessa armadilha social de ter que se provar para o outro, né? Porque você começa a ver que o seu valor, por exemplo, depende daquilo que você mostra, depende daquilo que você tem. E se você não para questionar tudo isso no piloto automático, o ser humano, ele tem esse instinto de pertencimento, né? A gente quer ser valorizado, a gente quer ser admirado. Então, a questão de novo, parar e refletir. Eu quero ser admirado, ok, mas por quê? Pelo que eu tenho ou por quem eu sou? Né? Será que eu estou ajudando ou eu estou causando mais sofrimento? Porque nós podemos fazer os dois sempre. O ser humano, né, a gente tem que estar o tempo inteiro se policiando mesmo, porque às vezes a gente se sente... O ser humano, quando se sente ameaçado, se torna autocentrado. Ponto. Né? Uma pessoa que, por exemplo, é insegura e sente que o seu autoconceito está o tempo inteiro sob prova, o tempo inteiro sendo ameaçado, essa pessoa, ela naturalmente vai ser mais autocentrada. Né? E é uma questão mais de desprogramar isso, né, com muita consciência, e às vezes até lembrando que é humano, né, normalizando isso um pouco. Mas eu acho que é mais ou menos por aí, assim, porque a tendência, né, no piloto automático é que as pessoas queiram entender o que a sociedade espera delas e que se elas se esforcem ao máximo para conseguir isso, porque no fundo a gente quer ser valorizado, né? A gente quer ser admirado. No fundo é isso, né? E é um treino, é botar a luz, a gente se emociona, né? Muito com situações trágicas como essa. A gente vê como tem gente muito solidária, mas eu acho tão interessante esse ponto que você trouxe, né? Ainda assim, gente, numa hora como essa, fazendo autopromoção. São os riscos, né, Adriana, ciladas desse momento em que a gente vive de tanta exposição, de tanto narcisismo. E, ao mesmo tempo, né, são tempos que nos permitem uma reflexão ainda maior sobre a vida, ainda maior sobre o que a gente é de verdade, não do que a gente aparenta ser. Isso é fundamental. Muito legal a conversa aqui com a Adriana Drula. Ela é psicóloga, ela é especialista em psicologia positiva pela Universidade da Pensilvânia, trazendo para a gente uma reflexão sobre empatia, solidariedade e também a falta dela, inclusive em momentos muito preocupantes e trágicos, como que a gente viu aí no noticiário essa semana. Adriana, muito obrigada pela conversa e até uma próxima. Obrigada, El. É urgente o amor, é urgente um barco no mar, é urgente destruir certas palavras, ódio, solidão e crueldade, alguns lamentos muito